sábado, dia 29 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Mais um mês chegando ao fim, estamos quase lá. Mais um mês das mesmas notícias de sempre, com um adendo aqui, outro adendo ali, mas sempre muito tendencioso contra a nossa direita, contra os conservadores. E aí, eu até fiz um título aí chamado Colapso Jurídico Brasileiro e o Custo Bolsonaro. O quanto tudo isso vai custar para a imagem das nossas instituições, o quanto esta perseguição sistemática, não somente contra o maior líder da política brasileira, Jair Messias Bolsonaro, como seus aliados conservadores, como tudo isso pode causar um estrago que pode, inclusive, fazer com que dezenas de anos se leve para ser reconstruída. Uma imagem estragada a tal ponto que talvez nós mesmos não conseguiremos ver tão limpa novamente. Porque a credibilidade, depois que se perde, leva-se muito tempo para ser reconstruída. Quanto tempo levaremos para voltar a confiar nas nossas forças armadas, com aquele ímpeto que nós tínhamos? Quantos anos serão necessários para podermos confiar na Polícia Federal? E quantos anos será necessário para que possamos confiar novamente em nossa Suprema Corte? Até porque com cargos vitalícios, todos eles só sairão daquela corte com idade de 75 anos ou por falecimento. Portanto, este custo Bolsonaro é muito alto. A ira da esquerda brasileira, capitaneada pelo Palácio do Planalto e pela Suprema Corte, sempre foi para tornar réus Jair Messias Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, o almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general Heleno, o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-comandante general Paulo Sérgio Nogueira, sem falar do deputado federal Alexandre Ramagem. Todos eles do círculo de aliados mais próximos de Jair Bolsonaro. Eles sempre foram os alvos. Os mais de 1.000 presos, à época do qual mais de 400 ainda continuam presos, ou seja, os mais de 1.000 presos no dia 9 de janeiro de 2023, do qual esses 400 continuam detidos, não passaram de um pretexto. Essas pessoas foram usadas como uma forma de forçar a mídia cúmplice a tese de que Jair Bolsonaro comandou uma tropa de revolucionários para derrubar o poder. Simples assim. Eles sabem perfeitamente que aqueles que estavam diante do QG do Exército lá em Brasília não cometeram crime algum, não depredaram nada. E foram justamente eles que no dia seguinte ao acontecido na Praça dos Três Poderes foram enganados por um general do Exército, induzidos a entrarem em ônibus, né? Dizendo que iriam ser levados para fora de Brasília e, no entanto, foram presos. Foram, na época, se não me falha a memória, mais de 1.300 pessoas, sendo que ainda estão presos 400. Essas pessoas foram bucha de canhão que a esquerda usou para jogar a pecha de que Jair Bolsonaro promoveu um golpe de Estado. Assim como ocorreu a liberdade provisória no dia de ontem, da cabeleireira Débora Santos, mesmo com tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar, certamente a pena de outras vítimas deverão ser abrandadas também com o passar do tempo.
pois todo o processo e julgamento sobre o dia 8 de janeiro é inconstitucional pela forma como se deu. E já está confirmada por uma tonelada de juristas renomados e até mesmo pela imprensa internacional. Todos sabem da maneira, da forma de como esses inquéritos foram conduzidos. Desmontaram todo o sistema judicial brasileiro por apenas um homem. Aquele capaz de desmontar todo o aparato de poder do sistema político brasileiro. Assim como Donald Trump precisou voltar ao poder para pontualmente começar a desmontar todo um sistema de corrupção na política americana, Jair Bolsonaro precisará voltar para fazer o mesmo, já que agora o sistema militante de esquerda possui nome e endereço e CPF. Jair Bolsonaro e todos nós brasileiros agora sabemos quem são os inimigos da nação, quem são os protegidos por esta imprensa porca e vendida por milhões de moedas. Não querem tirar Jair Bolsonaro do palco porque ele pode tirar a presidência do Luiz Inácio, pois isto qualquer candidato mané consegue tirar, já que ele não possui mais nenhum vestígio de popularidade que um dia já teve. As pesquisas mostram a enorme rejeição que o atual mandatário brasileiro tem. Ele não consegue vencer uma eleição de ninguém, esse é o fato. Querem, na verdade, acabar com a força política de Jair Bolsonaro. Não é para tirá-lo da corrida contra o Luiz Inácio. Não, eles querem acabar com a história escrita por Jair Bolsonaro. Evitar que ele se torne, sim, um símbolo de luta política no Brasil. Querem evitar que ele se torne realmente, de fato, um mito e um mártir, caso seja preso. E, principalmente, querem evitar que Jair Bolsonaro, enquanto político, possa derrubar o sistema de poder no Brasil. E, para tanto, se faz necessário, então, difamá-lo, caluniá-lo e torná-lo réu como se criminoso fosse, para que a população acabe entendendo e aceitando que realmente Jair Bolsonaro é perigoso, é culpado por todas as acusações. Este é o maior dos enganos deles. Porque todo mundo sabe que a cada dia que passa, quanto maior é a perseguição, mais popularidade Jair Bolsonaro conquista, porque todos estão vendo, todos estão enxergando o desastre jurídico que vem ocorrendo para poderem crucificar Jair Messias Bolsonaro. Ninguém é cego, podem se fazer de bobo, mas estão enxergando. Até políticos de esquerda, até o Rui Pimenta do PCO, que é uma extrema esquerda, reconhece que o que estão fazendo com Bolsonaro é errado. Graças às redes sociais, nós sabemos quem é quem hoje. E o histórico de vida de Jair Bolsonaro, a população sabe e conhece de cor. E nunca cairá neste conto esquerdista. Porque nosso ex-presidente escreveu, sim, até agora, uma vida política limpa. Tanto é que, dentre tantas acusações que foram criadas contra ele, não conseguiram acusá-lo de corrupção, que é o crime padrão de qualquer político brasileiro. Agora preste atenção num detalhe muito interessante. Como sempre costumo dizer aqui, pode ser até meio repetitivo, mas parece que algumas pessoas precisam continuar ouvindo. Enquanto muitos falam do poder de Gilberto Kassab, o homem é poderoso, ele manda na política do Brasil, E, claro, não sei de onde tiraram esta tese, mas Michel Temer, a quem por diversas vezes eu disse aqui que é o político mais poderoso lá em Brasília, mais poderoso do que qualquer um,
pela influência política que ele tem, pelos caminhos das pedras que ele conhece. E a prova disso é que ontem ele deu um recado ao Supremo Tribunal Federal dizendo que achava melhor o Supremo resolver este assunto do projeto da anistia. Saiu nos jornais de ontem. E coincidência ou não, horas depois, aquele ministro que foi colocado, melhor dizendo, no Supremo por ele, pelo seu criador, Michel Temer, aquele ministro então resolveu dar prisão domiciliar para Débora dos Santos. Sendo que na mesma semana, essa semana que passou, eles já haviam confirmado uma sentença de 14 anos para ela. E, aliás, o ministro Fux pediu vistas. Por isso, o julgamento dela ainda não foi encerrado. Claro que a pressão popular, nacional e até internacional acabou causando efeito e fez com que Michel Temer mandasse o recado. Ao mesmo tempo, como já foi noticiado, o mesmo ministro havia chamado de volta para o Supremo Tribunal Federal aqueles processos contra Gilberto Kassab, que estava na Justiça de São Paulo, na primeira instância. Segundo Michel Temer, os culpados pelo quebra-quebra naquele dia 8 de janeiro devem pagar pelo que fizeram. Aqueles que quebraram vidraças, danificaram móveis, rasgaram quadros, acho que do Portinari, sei lá quem foi. Não importa também, né? Eles devem ser culpados. Porém, as dosimetrias das penas devem ser revistas, por considerá-las exageradas para alguns casos, como o da Débora Santos, e tantos outros que se encontraram na mesma situação. Claro, você não pode dar uma pena de 14 anos para quem chegou lá e rasgou o quadro de Portinari dentro do Congresso, penso eu, e 14 anos de prisão para a Débora, que escreveu com batom numa pedra, porque a estátua é uma pedra. Então, Michel Temer defende o quê? A revisão dessas dosimetrias. Segundo o ex-presidente Michel Temer, esse seria o caminho mais tranquilo para o país, para pacificar o país. Não haveria um conflito entre o Congresso Nacional por força da lei de anistia e a própria decisão do Supremo. Eu até faço votos que caminhem por esse caminho, que é mais tranquilo para o país, completou Michel Temer. Para quem não sabe, Temer, que começou sua vida política em 1983, quando foi nomeado pelo governador Franco Montoro aqui de São Paulo para a Procuradoria-Geral do Estado, traçou uma trajetória sempre aliada ao grupo de poder no Brasil. Michel Temer nunca foi oposição em sua vida política, ou seja, sempre soube caminhar. Por isso ele sabe qual o caminho das pedras. Sempre foi governista desde que se tornou deputado no decorrer da Assembleia Nacional Constituinte, lá em 88. Não foi por acaso que aquele ministro resolveu transformar a prisão de Débora Santos em domiciliar, mas como forma de diminuir a pressão que já estava começando a atravessar fronteiras e, claro, aumentando aí o grau de insatisfação do povo contra o Supremo. Também não foi, de repente, que ele arquivou ontem a denúncia contra Jair Bolsonaro no caso das vacinas, mas sim para dizer que é justo. Não, eu sou um cara justo. Não houve provas de que o ex-presidente falsificou aí cartão de vacina, então vou arquivar. Tentando dizer que não persegue o ex-presidente, como se todos nós não soubéssemos que foi através desta denúncia que o celular de Mauro Cid foi capturado pela Polícia Federal para que pudessem fazer a tal pesca probatória, vasculhando o celular de um ajudante de ex-presidente da República. Claro que continha informações sigilosas nesse telefone. Tudo isto para que agora
eles decidam arquivar o caso, deixando claro que o intuito de tudo, desde o início, era encontrar algo para perseguir o presidente. Então tentaram a vacina, né? Tentaram as joias, tentaram a baleia Jubarte, não é isso? E agora, essa parafernália de golpe de Estado. O nosso presidente, evidentemente, sabe o risco de tudo que está acontecendo. Ele ontem demonstrou um mau presságio, né? Dizendo que se for preso é o fim da vida dele, mas que continua lutando. E é triste quando a gente ouve palavras tão doídas da boca de alguém que não fez nada, que é inocente. Mas como a gente sabe que nós vivemos num Brasil que também já provocou acontecimentos para lá de suspeitos, né? As pessoas não podem se esquecer que no Brasil já se matou o presidente Castelo Branco, já se matou Juscelino Kubitschek, isso sem falar do suicídio suspeito de Getúlio Vargas, né? Já mataram, talvez sim, talvez não, o Eduardo Campos, um acidente suspeito de Ulisses Guimarães, um helicóptero caindo na água, o acidente suspeito de Teori Zavascki com um aviãozinho caindo na água. Esses acontecimentos não são estranhos para a população brasileira, assim como em 2018 esfaquearam o nosso ex-presidente, ainda presidente para nós, como uma forma prática de resolver situações difíceis. Só que caíram do cavalo, porque o que Jair Bolsonaro conseguiu criar na mente brasileira é que é possível fazer um governo honesto, que é possível comandar uma nação de forma correta, escolhendo ministros técnicos, graduados, capacitados e não apadrinhados políticos. Nenhum ministro foi escolhido por ser amigo, por ter participado de campanha, ou por ter sido um ex-advogado, por exemplo. Então, Jair Bolsonaro conseguiu colocar na mente dos brasileiros esta qualidade de conseguir fazer 4 anos de mandato sem um único vestígio de corrupção e deixando o seu mandato com dinheiro em caixa, com as estatais com lucros. Ou seja, isto tudo o brasileiro não vai esquecer, exceto aqueles que são militantes por nascença, ou aqueles que vivem pendurados em benefícios sociais porque não gostam de trabalhar, não gostam de correr atrás. Claro que existem exceções, pessoas que são necessitadas, que precisam de ajuda porque não conseguem melhor oportunidade na vida, ou porque estão doentes, enfim, sempre existe a exceção, mas em sua grande maioria, as pessoas estão acostumados a viver na base do nem trabalham, nem estudam, nem fazem nada. E claro, Bolsonaro mostrou isso tudo para o Brasil. Quebrou uma rotina de governos sujos, governos corruptos, e graças a ele, gostem ou não gostem, hoje qualquer brasileiro fala de política. E qualquer brasileiro sabe o que significa política no Brasil e sabe quem é quem. Isto já está marcado para a história. Agora, não tentem continuar nessa sanha maldita de querer prender Jair Messias Bolsonaro, porque o resultado disto ninguém sabe, só Deus. O resultado de uma situação dessa pode ser mais preocupante do que eles pensam. E nós, aqui do lado de cá, temos somente a obrigação de continuar lutando da nossa maneira. Eu fazendo vídeos, vocês conversando com amigos, familiares, dando palpites, né? Dando opiniões e seguindo nesta toada de lutar pelo Brasil, seja da forma como for. Vamos aguardar para ver o que vem pela frente, né? De qualquer maneira, quero agradecer a audiência de vocês, a participação nesse vídeo. Desejo que vocês deixem os likes, que é muito importante para mim,
Se inscrevam no canal, né? Infelizmente eu fui obrigado a colocar algumas pessoas fora do canal por conta de comentários muito ruins, né? Principalmente aqueles que não gostam quando eu defendo Tarcísio de Freitas, e vou continuar defendendo porque Jair Bolsonaro sempre fala: quando eu venho a São Paulo é no Palácio dos Bandeirantes que eu durmo, e lá eu durmo sossegado e tranquilo. Isso para mim diz tudo, né? E tem gente que se esquece que Tarcísio de Freitas, antes de qualquer coisa, é governador de estado. Ele tem que pensar na qualidade de seu governo em São Paulo. Ele precisa conversar com o atual presidente, como ele mesmo disse em entrevista aí no podcast, porque o governo de São Paulo precisa tomar empréstimos no BNDES. Quem libera esse empréstimo não é o presidente do BNDES, é o presidente da República. Ele pode dizer sim ou não. Então ele precisa conversar. Ele precisa conversar com o Supremo, porque existem disputas judiciais do Estado dentro do Supremo Tribunal Federal. Assim como havia com o presidente Bolsonaro a disputa dos precatórios. Se ele arruma encrenca com o Supremo, claro que quem vai perder é São Paulo. Então as pessoas precisam ter isso em mente. Não é porque ele fala com o ministro do Supremo ou fala com o presidente que ele é esquerdista. Isso é pensar muito pequeno. É ter uma mente, pequenininha. E me desculpe se eu estou ofendendo alguns, mas a verdade tem que ser dita. Antes de me preocupar com o número de inscritos, eu me preocupo em falar o que é de fato. E quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre fui assim, né? Mas sempre com educação, sem ofender a ninguém, que é o principal. Por isso eu gosto de ser respeitado, e quando alguém faz um comentário injusto, claro, eu prefiro tirar a pessoa do canal para não ter que ler novamente a mesma coisa. Fora isso, meus amigos, que não deixou de ser um desabafo, né? Se inscrevam no canal, deixem os likes, chamem os amigos para me acompanhar. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.